boa noite. Hoje eu vim falar sobre a melhor aula da sua vida. Então, para quem está ao vivo, obrigado. Para quem vai ouvir depois, vai ficar gravado aqui e vai para o YouTube também esse mesmo vídeo, ok? Eu vou falar sobre como fazer uma aula inesquecível para os seus alunos. Então, se você tem alunos, mas também vale para quem tem filho e gosta de praticar e fazer musicalização em casa, tá? Isso é uma ideia prática, hoje eu vim trazer, por isso que eu trouxe o violão. Mas dá para fazer também sem o violão, tá? A prática que eu vou trazer hoje. A minha ideia de trazer o violão é para mostrar que tem como fazer sem o violão e só cantando, tá? Só com a voz, ou se tiver algum outro instrumento. Vou usar também um outro instrumento aqui que eu fiz, tá? Um pau d'água, feito em casa. Então, são os dois instrumentos que eu vou usar hoje, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Mário Schmidt Neto, eu sou professor de música e ensino você a ter um filho nota 10 e ter um aluno nota 10. A minha ideia aqui é usar a música para criar esses laços de conexão, é fazer uma aula cada vez melhor para os seus alunos, é entregar um material cada vez melhor e criar essa conexão, né, entre pais e filhos e aumentar esses laços familiares que são tão importantes, tá bom? Então, essa é uma oportunidade, né, que eu vejo assim de aprender cada vez mais e de aprender algo novo, né, alguma coisa que eu tenho e eu acho que eu posso passar e eu posso ajudar outras pessoas, esse é o meu intuito. Então, a oportunidade de aprender a ser uma pessoa melhor para a sua família e para as pessoas que convivem com você, né? A gente sempre, principalmente os professores, né, tem essa missão, né, de passar algo de bom, né, que acreditam, os professores geralmente acreditam numa sociedade melhor, acreditam na educação e acreditam na evolução, né, da nossa sociedade aí, e a partir das crianças, a partir da educação. Então é uma profissão muito louvável e é isso que eu trago aqui, que eu tento trazer um pouco. E eu acho que o principal disso e o núcleo, né, de tudo isso é a família. Começa na família. Nenhum professor consegue fazer um trabalho bem feito, nenhuma escola consegue fazer milagre quando não tem o apoio da família. Isso é fato. Então as famílias que têm esse apoio em casa e que fazem essa continuação ou que trazem de casa os valores, a escola consegue transmitir o conhecimento formal. E é para isso que a escola serve, né? E o conhecimento moral, ético e, né, cívico, ele deve vir de casa. Isso não é aprendido na escola, tá? É mais um desabafo aqui. Então, meu nome é Mário, eu ajudo você a ter um filho nota 10 ou ter um aluno nota 10 através da música, tá? Então, essa aula é mais uma oportunidade de aprender aí para vocês, né? Eu tô aqui tentando passar o máximo de mim, tentando me doar ao máximo para que as pessoas possam ter um melhor também e para que as crianças tenham o melhor, tá? Essa é a ideia. Eu sei da importância, eu sei que dá certo, eu acredito nisso e o meu método fala justamente sobre isso, sobre utilizar a música para melhorar os laços familiares. Então é nisso que eu acredito e é isso que eu venho passar aqui para vocês. Mas de nada adianta eu ficar aqui falando e gastando saliva e gastando meu tempo se eu não tiver o comprometimento de quem está aí do outro lado. Só acreditar não basta, tá? É aquela frase, tem uma frase que eu ouvi essa semana que ela é muito real. É simples, mas não é fácil, tá? Musicalização pode ser muito simples, mas não é fácil, né? Tem que ter o comprometimento dos pais, tem que ter o comprometimento das pessoas que vão fazer isso com as crianças, né? E para as crianças terem esse comprometimento, aquilo tem que ser divertido, a atividade proposta tem que ser divertida. Então, principalmente o comprometimento dos pais em fazer dar certo, tá? Então, o fazer dar certo, ele vai além de marcar um horário e simplesmente fazer aquilo que está proposto, não é isso. É fazer com amor, é fazer com uma intenção e principalmente fazer com o intuito de melhorar os laços, melhorar os relacionamentos, melhorar
essa questão familiar como um todo, né? Ou familiar ou em sala de aula também, né? Melhorar o entorno e melhorar as aulas, tá? Então, eu durante 10 anos, tá? Eu trabalhei em sala de aula com crianças de 0 a 6 anos e o meu intuito principal, tá? E sempre foi uma preocupação minha, era fazer uma aula divertida. Então, de nada adianta eu trabalhar um conteúdo muito denso, muito importante, se as crianças não tiverem ali presentes, se elas não estiverem participando, se elas não estiverem de corpo e alma ali na atividade proposta. Ou se elas não estiverem se divertindo, né? Então, de nada adianta. Então, qual que era o meu intuito? Era fazer uma aula divertida para as turmas, para as crianças, mas principalmente para mim, né? Eu sempre pensava na minha criança interior e do que eu gostava de fazer e do que eu gostava de praticar quando eu era criança, né? Então, sempre que eu chegava perto da porta, eu já chegava com o violão e eu começava a fazer algum som com o violão para que a turma ouvisse. E aí as crianças já começavam, porque as professoras sabiam do horário, né? Então já começava aquele alvoroço na sala. Eu começava a fazer um som. Ou eu vinha com algum outro instrumento, fazia algum barulho ali fora com o instrumento ou com alguma coisa que eu tinha na mochila. E aí aquilo já criava uma expectativa das crianças, elas queriam saber o que ia acontecer naquela aula. Porque cada aula eu trazia ou um instrumento diferente, ou uma atividade diferente, alguma coisa que instigassem eles. Hoje, como pai, eu ainda tenho essa preocupação em trabalhar com as minhas filhas a questão musical, porque eu via como era importante. Eu sempre fui muito autêntico, né, nas minhas atividades, e porque as atividades propostas tinham que fazer sentido primeiro para mim. Tá? Então tem que fazer sentido para você o que você vai trabalhar com seu filho ou com os seus alunos. Tá? Tem que fazer sentido. Você tem que acreditar realmente naquilo que está fazendo. Então se você vai trabalhar uma determinada música que você ouvia quando criança, essa música vai fazer sentido para ti e com certeza você vai conseguir transmitir aquela música, aquela ideia musical com muito mais amor e com muito mais afinco. Tá? Então essa é a ideia de trabalhar com autenticidade. A autenticidade é aquilo que a gente traz, que só você tem. Né? Então o que eu falo aqui, só eu vou trazer, da forma que eu vou falar, só eu vou falar, ninguém vai fazer igual a mim. Então o que eu tenho para passar para vocês é aquilo que eu tenho dentro de mim e é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu aprendi com a minha história. E quem acredita em mim, venha junto, né? Mas é isso, é o que eu acredito. Eu não consigo fazer nada que eu não acredite, ok? Então, isso sempre funcionou, trazer, né, essa ludicidade, trazer essa expectativa. Então eu ia na frente da sala, ficava ali escondido e depois eu aparecia com alguma novidade, tá? Então a prática que eu vou propor hoje é justamente nesse sentido. É a gente inserir a música numa história, num contexto, para que as crianças possam se inserir também naquele contexto, tá? Então, realmente, eu acredito no que eu estou fazendo e para mim faz muito sentido. Então você tem que pensar o que faz sentido para você. O que você está fazendo sentido? As aulas que você está propondo, elas estão fazendo sentido? Ou as práticas que você está fazendo em casa, elas estão fazendo sentido para você? Essa é a pergunta. E para as crianças que estão contigo. Então é nesse sentido, ok? Então, quando eu começava as práticas, e quando eu começo aqui ainda hoje, aqui em casa, eu começo instigando, né, a fazer. Quando eu vou fazer a prática, eu faço geralmente sempre no mesmo horário, né, e eu preparo aquele momento, e aí eu chamo a Madalena para fazer um momento, vamos fazer um momento musical, vamos lá brincar com os instrumentos. E aí eu trago ela aqui para cima, que é o quarto aqui que a gente tem, onde ficam os instrumentos. Eu não deixo os instrumentos disponíveis para Madalena e para Francisca, não deixo os instrumentos disponíveis sempre, a todo momento, porque eu acredito que elas precisam
Porque se eu deixar disponível a todo momento, aquilo vai virar banal, vai ficar banalizado, e elas não vão dar valor quando eu apresentar aquilo, não vai instigar a curiosidade delas em mexer, em tocar, experimentar. Então eu deixo isso para momentos especiais, que eu quero criar essa conexão e que eu quero que elas realmente experimentem. Então eu preparo a sala, eu deixo um local silencioso, agradável, seguro. Então aí quando eu estou no tapete eu disponho ali alguns instrumentos que eu vou propor a prática, e aí sim eu deixo elas manusearem, elas brincarem e fazer, explorar da forma que elas acharem melhor, tá? E é dessa forma. Então eu sempre começo com uma respiração. Vamos respirar um pouquinho? E aí a gente faz a respiração. Então vamos puxar pelo nariz e soltar pela boca. Vamos lá. Fecha a boca e puxa. E vamos soltar pela boca. E agora a gente vai puxar e contar até 3 e depois vai soltar contando até 3 pela boca. Vamos lá? Puxa pelo nariz e solta pela boca. E solta pela boca contando até 3. Agora a gente bota a mão na barriga e quando puxar pelo nariz, sente a barriga estufando lá na frente. E solta pela boca. E quando soltar, empurra o ar para dentro. Pode repetir isso algumas vezes, isso já vai criar um clima de relaxamento, a criança já vai ficar um pouquinho mais calma. E aí a gente pode fazer o exercício de vocalização, que é o aquecimento vocal que a gente chama, né? Que a gente falou na terça-feira sobre o aquecimento vocal. Então a gente vai fazer o aquecimento vocal. Eu vou usar o violão aqui. Ziu, ziu, ziu. Ziu, 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 subiu. Ziu, 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 subiu. Ziu, 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 ziu. Ziu, 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 ziu. Ziu, 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 ziu. Ziu, 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 desceu. Ziu, 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 desceu. Ziu, 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 desceu. Ziu, 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 ziu. Agora vamos fazer aquele para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. É bem assim, ó. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Então, a gente vai contar uma história hoje. E a história, então eu vou inserir a história aqui como se eu estivesse fazendo com a Madalena em casa ou com uma turma de crianças, tá? Eu vou contar a história hoje do seu Zé, um pescador. E aí eu gosto de usar sempre um chapéu ou um adereço, tá? Para contar essa história. Eu vou usar esse chapéu aqui, que é o chapéu do seu Zé. Pois é, o seu Zé trabalhava como pescador. Ele era um pescador que ia todo dia, saía cedinho para pescar. Quando ele saía de casa, o sol ainda não tinha saído. Estava escuro. E o seu Zé tinha que caminhar até na praia para pegar o barco para sair para nadar, para pescar, desculpa. E enquanto o seu Zé andava, ele tinha um pouco de medo, porque estava escuro. E quando ele tinha medo, ele cantava. Então ele ia cantando cedinho, ele saía de casa e ele ia cantando uma música.
Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí o seu Zé ia andando, ia cantando, e quando ele chegava na praia, os amigos já estavam lá esperando ele. Eles botavam as tralhas de pesca dentro do barco, já estava a rede, as varas de pesca, as iscas e tudo que eles precisavam. E aí eles começavam a empurrar o barco todo junto, cantavam uma música. E eles cantavam assim, ó. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Então eles subiam no barco e iam pescar. Quando eles estavam lá no barco, dentro da água, só se ouvia o som das ondas. Era muito cedinho. E os pescadores só ouviam o som da água batendo no casco. E eles iam no mar adentro, e eles iam com a sua jangada. E aí, aqui, fazendo uma pausa, a gente pode trazer também uma foto, né? Para quem quiser imprimir, pode ser impresso, para mostrar a foto do que é uma jangada, porque a maioria das crianças não sabem o que é uma jangada. Então você pode buscar ou num dispositivo como um computador, ou imprimir uma foto, uma imagem, um desenho de uma jangada e mostrar a jangada, como ela funciona. Dependendo da idade, depois eles podem pintar essa jangada e fazer como eles quiserem, né? Eles podem também desenhar, tentar desenhar, mas é legal imprimir um desenho de uma jangada para eles saberem o que é. E daí você explica o que é a jangada. E aí, voltando para a história, eles estavam lá em alto mar, ouvindo só o som das ondas. E de repente, aquelas ondas batendo, começava um vento. Lembra como é que é o som do vento? Pode me ajudar? E o vento bateu tão forte que voou o chapéu do seu Zé. O seu Zé ficou sem chapéu. E o vento começou a aumentar as ondas. E as ondas começaram a chacoalhar o barco. O seu Zé começou a ficar com muito medo. E quando ele ficava com medo, ele cantava. Ele cantava uma música assim, ó. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí eles começavam a cantar, e eles cantavam com medo, porque aquelas ondas não paravam. Eles tentavam cantar para se acalmar, mas eles cantavam com medo. Vocês sabem como é que canta quando tá com medo? A voz fica meio embargada assim, ó. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar pro mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí eles cantavam, até que de repente
o vento foi diminuindo. E as ondas começaram a se acalmar, começaram a diminuir também. Os pescadores foram se acalmando também. E eles ficaram aliviados. Quando eles ficavam aliviados, eles cantavam felizes. E eles estavam felizes cantando. Como é que canta feliz? Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Os companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí eles cantavam sorrindo. Ao final do dia, depois de ter pescado muito e ter trabalhado muito, os pescadores voltavam para casa com um peixe bom, ou com alguns peixes, né? E eles voltavam para casa e eles vinham cantando pelo caminho que o barco fazia, até chegar na praia. E eles cantavam todos juntos. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí eles chegavam na praia, tiravam as coisas do barco e vinham andando para casa felizes. E o sol já estava se pondo. Quando os pescadores chegavam em casa, o seu Zé chegava em casa, o seu peixe ia se transformar na sua janta. Cadê o chapéu do seu Zé? E aí, os pescadores poderiam voltar para casa, e quando ele chegava, ele era recepcionado com um canto. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí a gente finaliza a história, e a gente pode fazer com que as crianças toquem também. A gente pode usar instrumentos para que elas possam percutir ou que elas possam tocar acompanhando o canto. Mas a ideia principal aqui é inserir a música na história. Tá? Obrigado pelo chapéu do seu Zé. Vamos guardar o chapéu. A ideia principal aqui nessa história é inserir a criança numa história e inserir a música na história, tá? Com um pouquinho de efeitos sonoros. A gente usou o efeito sonoro aqui do pau d'água e o som do vento também. O som do vento, se você quiser, você pode usar um lenço ou algum ventilador para simular, tá? Uma outra brincadeira legal que dá para fazer nessa atividade com as idades um pouquinho maiores é simular uma jangada. Trazer um pano, um tapete, botar o tapete no chão e as crianças ficam em cima da jangada. E aí você faz eles cantando sentados na jangada e é bem divertido, assim. Daí eles fazem que eles estão sentados dentro da jangada e ao redor é tudo água. E aí quando bate as ondas, eles sentem a água batendo, enfim. E dá para brincar um monte. Aí você deixa a imaginação correr, ok? Então é bem legal, é bem prazeroso fazer essa atividade aí e geralmente ela dá muito certo, tá? Então aqui, nessa atividade, a ideia principal é a gente trabalhar percepção sonora, tá? Trabalhar os sons do ambiente, que a criança vai trabalhar a afinação, né? Quando você não tem um instrumento para se afinar nessa atividade, você pode trazer ou uma caixa de som plugada no celular ou um aparelho de som onde você pode
botar essa música, tá? No Spotify aí, essa música é Suíte do Pescador, do Dorival Caymmi. Então eu trago sempre essa no violão, porque eu toco violão, mas eu já usei também com caixa de som, essa música funciona também. E aí eu solto a música nas horas em que os pescadores cantam e eu peço para que as crianças cantem. O objetivo de repetir várias vezes a música durante a história é justamente para que elas consigam memorizar a letra. Então a gente trabalha também a questão da memória, tá? Trabalhando a memória, afinação, que as crianças vão cantar ouvindo o que elas estão ouvindo, elas vão emitir naquele mesmo tom, né? Então elas vão usar afinação, né? Vão se afinar. Memória, quando elas, ao final da história aqui, elas já vão estar cantando a música inteira, tá? É bem legal assim, porque você vai vendo que elas vão interagindo na história, elas vão participando, e no final dessa história elas estão cantando a música, tá? E esse tipo de atividade aqui a gente pode usar com várias idades, a gente adapta para cada idade, tá? É bem versátil nesse sentido, a gente consegue trabalhar tanto com os mais pequenos, mais a parte só da contação da história, tá? Com os pequenininhos, mas com os mais velhos a gente faz essas atividades andando, dançando, brincando na jangada, onde eles entram na jangada, eles participam, eles também são os pescadores, e aí eles interagem muito. É muito legal essa brincadeira, é lúdico, e a música entra aí como um plus, né? A música entra dentro da história, a história entra dentro da música, e é muito divertido assim trabalhar esse tipo de atividade, tá? Então a gente pode trabalhar tanto com uma criança só, eu faço com a Madalena aqui, eu canto essa música e conto essa história, ela adora, tá? E assim eu faço com outras histórias também, né? Eu procuro algumas músicas, eu pego a letra e invento uma história em cima da letra, tá? Essa aqui foi inventada justamente para essa canção, né? Que é a Suíte dos Pescadores. Essa história eu inventei em cima da música para poder inserir a música aí nesse contexto, tá? Eu já trabalhei inclusive com um coral de crianças de 6 anos, essa música e essa atividade específica, e foi muito bem-vinda, né, porque as crianças tinham dificuldade de gravar a letra. Então eu inseri essa história e as crianças cantaram várias vezes e elas participavam da história, tá? Então é uma ideia aí para estar inserindo a história na música. A gente trabalha memorização, tanto da história quanto da música. A gente pode trabalhar a percepção sonora também, a questão da paisagem sonora com os instrumentos ali e fazendo, imitando com a boca. Então tem várias ideias aí que a gente pode estar inserindo, e várias músicas que a gente pode fazer da mesma forma, tá? Pega a música e envolve numa história aí e trabalha. Uma dica, né, que funciona bem assim, é quando for trabalhar essas atividades, fazer esse começo, meio e fim. Então a gente fez o aquecimento vocal, a respiração no início, a gente trabalhou a história, a gente cantou, a gente fez a atividade, a gente brincou, e agora vem o momento final. Tá? A gente conversa sobre, vocês gostaram da atividade, vocês se divertiram, e aí o que pensaram? E o seu Zé voltou para casa, né? Faz algumas perguntas ali, envolve numa conversa, e agora a gente vai fazer um relaxamento. Vamos fazer um relaxamento? Vamos cantar algumas músicas que vocês conhecem, e aí vocês escolhem a música que vocês querem cantar com eles, alguma música que faça sentido para você, tá? Alguma música da sua família, ou né, uma música que você já cantou na sua infância, tá? Mas tem que fazer sentido para todo mundo, ok? Palavra perdida, já quase esquecida, me fez despertar, contendo 7 letrinhas que todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou esse alguém, laços fortes criou, responsável
incomparável tu és, pelo que cativou. E aí você convida as crianças para cantarem junto, se elas souberem as músicas, mas algumas músicas que façam sentido para elas, tá? E elas podem deitar, pede para as crianças deitarem e ouvirem esse som suave. Se for no violão ou se for um som gravado, tá? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. Meu pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começo a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Então, essa foi a proposta de atividade de hoje. Essa live vai ficar gravada aqui. Eu queria agradecer quem esteve aqui presente ao vivo. Quem não teve a oportunidade, essa live vai ficar gravada. Ela vai subir no YouTube também, ok? Então, essa é a proposta. Se tiverem outras sugestões, se tiverem alguma outra ideia, fica aqui então a minha sugestão. E fica aqui o meu sonoro abraço. Eu queria agradecer e mais uma vez dizer para vocês que eu tenho um e-book que fala sobre musicalização infantil, como utilizar a musicalização infantil e algumas práticas, como preparar, como fazer, enfim, como trabalhar a musicalização para ter um filho nota 10, tá? Ou uns alunos nota 10, ok? Então fica aqui a minha sugestão. Eu vou deixar aqui embaixo as músicas que eu trabalhei hoje, eu vou deixar as referências, né, do que eu falei aqui. Então, um sonoro abraço, uma boa semana, e amanhã esse vídeo já deve estar no YouTube. Quem puder entrar no YouTube também e fortalecer o nosso canal lá, ele está crescendo, ele está com bastante gente que vem com esses mesmos interesses, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado e tenham um bom final de semana. Um abraço. Boa noite! Hoje eu vim falar sobre a melhor aula da sua vida. Então, para quem está ao vivo, obrigado.
para quem vai ouvir depois, vai ficar gravado aqui e vai para o YouTube também esse mesmo vídeo, ok? Eu vou falar sobre como fazer uma aula inesquecível para os seus alunos. Então, se você tem alunos, mas também vale para quem tem filho e gosta de praticar e fazer musicalização em casa, tá? Isso é uma ideia prática, hoje eu vim trazer, por isso que eu trouxe o violão. Mas dá para fazer também sem o violão, tá? A prática que eu vou trazer hoje. A minha ideia de trazer o violão é para mostrar que tem como fazer sem o violão e só cantando, tá? Só com a voz, ou se tiver algum outro instrumento. Vou usar também um outro instrumento aqui que eu fiz, tá? Um pau d'água, feito em casa. Então, são os dois instrumentos que eu vou usar hoje, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Mário Schmidt Neto, eu sou professor de música e ensino você a ter um filho nota 10 e ter um aluno nota 10. A minha ideia aqui é usar a música para criar esses laços de conexão, é fazer uma aula cada vez melhor para os seus alunos, é entregar um material cada vez melhor e criar essa conexão, né, entre pais e filhos e aumentar esses laços familiares que são tão importantes, tá bom? Então, essa é uma oportunidade, né, que eu vejo assim de aprender cada vez mais e de aprender algo novo, né, alguma coisa que eu tenho e eu acho que eu posso passar e eu posso ajudar outras pessoas, esse é o meu intuito. Então, a oportunidade de aprender a ser uma pessoa melhor para a sua família e para as pessoas que convivem com você, né? A gente sempre, principalmente os professores, né, tem essa missão, né, de passar algo de bom, né, que acreditam, os professores geralmente acreditam numa sociedade melhor, acreditam na educação e acreditam na evolução, né, da nossa sociedade aí, e a partir das crianças, a partir da educação. Então é uma profissão muito louvável e é isso que eu trago aqui, que eu tento trazer um pouco. E eu acho que o principal disso e o núcleo, né, de tudo isso é a família. Começa na família. Nenhum professor consegue fazer um trabalho bem feito, nenhuma escola consegue fazer milagre quando não tem o apoio da família. Isso é fato. Então as famílias que têm esse apoio em casa e que fazem essa continuação ou que trazem de casa os valores, a escola consegue transmitir o conhecimento formal. E é para isso que a escola serve, né? E o conhecimento moral, ético e, né, cívico, ele deve vir de casa. Isso não é aprendido na escola, tá? É mais um desabafo aqui. Então, meu nome é Mário, eu ajudo você a ter um filho nota 10 ou ter um aluno nota 10 através da música, tá? Então, essa aula é mais uma oportunidade de aprender aí para vocês, né? Eu tô aqui tentando passar o máximo de mim, tentando me doar ao máximo para que as pessoas possam ter um melhor também e para que as crianças tenham um melhor, tá? Essa é a ideia. Eu sei da importância, eu sei que dá certo, eu acredito nisso e o meu método fala justamente sobre isso, sobre utilizar a música para melhorar os laços familiares. Então é nisso que eu acredito e é isso que eu venho passar aqui para vocês. Mas de nada adianta eu ficar aqui falando e gastando saliva, gastando meu tempo, se eu não tiver o comprometimento de quem está aí do outro lado. Só acreditar não basta, tá? É aquela frase, tem uma frase que eu ouvi essa semana que ela é muito real. É simples, mas não é fácil, tá? Musicalização pode ser muito simples, mas não é fácil, né? Tem que ter o comprometimento dos pais, tem que ter o comprometimento das pessoas que vão fazer isso com as crianças, né? E para as crianças terem esse comprometimento, aquilo tem que ser divertido. A atividade proposta tem que ser divertida. Então, principalmente o comprometimento dos pais em fazer dar certo, tá? Então, o fazer dar certo, ele vai além de marcar um horário e simplesmente fazer aquilo que está proposto, não é isso. É fazer com amor, é fazer com uma intenção e principalmente fazer com o intuito de melhorar os laços, melhorar os relacionamentos, melhorar essa questão familiar como um todo, né? Ou familiar ou em sala de aula também, né? Melhorar o entorno e melhorar as aulas, tá? Então, eu
eu durante 10 anos, tá? Eu trabalhei em sala de aula com crianças de 0 a 6 anos, e o meu intuito principal, tá? E sempre foi uma preocupação minha, era fazer uma aula divertida. Então, de nada adianta eu trabalhar um conteúdo muito denso, muito importante, se as crianças não tiverem ali presentes, se elas não estiverem participando, se elas não tiverem de corpo e alma ali na atividade proposta. Ou se elas não estiverem se divertindo, né? Então, de nada adianta. Então, qual que era o meu intuito? Era fazer uma aula divertida para as turmas, para as crianças, mas principalmente para mim, né? Eu sempre pensava na minha criança interior e do que eu gostava de fazer e do que eu gostava de praticar quando eu era criança, né? Então, sempre que eu chegava perto da porta, eu já chegava com o violão e eu começava a fazer algum som com o violão para que a turma ouvisse. E aí as crianças já começavam, porque as professoras sabiam do horário, né? Então já começava aquele alvoroço na sala. Eu começava a fazer um som. Ou eu vinha com algum outro instrumento, fazia algum barulho ali fora com o instrumento ou com alguma coisa que eu tinha na mochila. E aí aquilo já criava uma expectativa das crianças, elas queriam saber o que ia acontecer naquela aula. Porque cada aula eu trazia ou um instrumento diferente, ou uma atividade diferente, alguma coisa que instigassem eles. Hoje, como pai, eu ainda tenho essa preocupação em trabalhar com as minhas filhas a questão musical, porque eu via como era importante. Eu sempre, assim, eu sempre fui muito autêntico, né, nas minhas atividades, e porque as atividades propostas tinham que fazer sentido primeiro para mim. Tá? Então tem que fazer sentido para você o que você vai trabalhar com seu filho ou com os seus alunos. Tá? Tem que fazer sentido. Você tem que acreditar realmente naquilo que está fazendo. Então se você vai trabalhar uma determinada música que você ouvia quando criança, essa música vai fazer sentido para ti e com certeza você vai conseguir transmitir aquela música, aquela ideia musical com muito mais amor e com muito mais afinco. Tá? Então essa é a ideia de trabalhar com autenticidade. A autenticidade é aquilo que a gente traz, que só você tem. Né? Então o que eu falo aqui, só eu vou trazer, da forma que eu vou falar, só eu vou falar, ninguém vai fazer igual a mim. Então o que eu tenho para passar para vocês é aquilo que eu tenho dentro de mim e é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu aprendi com a minha história. E quem acredita em mim, venha junto, né? Mas é isso, é o que eu acredito. Eu não consigo fazer nada que eu não acredite, ok? Então, isso sempre funcionou, trazer, né, essa ludicidade, trazer essa expectativa. Então eu ia na frente da sala, ficava ali escondido e depois eu aparecia com alguma novidade, tá? Então a prática que eu vou propor hoje é justamente nesse sentido. É a gente inserir a música numa história, num contexto, para que as crianças possam se inserir também naquele contexto, tá? Então, realmente, eu acredito no que eu estou fazendo e para mim faz muito sentido. Então você tem que pensar o que faz sentido para você. O que você está fazendo sentido? As aulas que você está propondo, elas estão fazendo sentido? Ou as práticas que você está fazendo em casa, elas estão fazendo sentido para você? Essa é a pergunta. E para as crianças que estão contigo. Então é nesse sentido, ok? Então, quando eu começava as práticas, e quando eu começo aqui ainda hoje, aqui em casa, eu começo instigando, né, a fazer. Quando eu vou fazer a prática, eu faço geralmente sempre no mesmo horário, né, e eu preparo aquele momento, e aí eu chamo a Madalena para fazer um momento, vamos fazer um momento musical, vamos lá brincar com os instrumentos. E aí eu trago ela aqui para cima, que é para cima, é o quarto aqui que a gente tem, onde ficam os instrumentos. Eu não deixo os instrumentos disponíveis para Madalena e para Francisca, não deixo os instrumentos disponíveis sempre, a todo momento, porque eu acredito que elas precisam... porque se eu deixar disponível a todo momento, aquilo vai virar banal, vai ficar banalizado, e elas não vão dar valor quando eu apresentar aquilo, não vai instigar a curiosidade delas em mexer, em tocar, experimentar.
Então eu deixo isso para momentos especiais, que eu quero criar essa conexão e que eu quero que elas realmente experimentem. Então eu preparo a sala, eu deixo um local silencioso, agradável, seguro. Então aí quando eu estou no tapete eu disponho ali alguns instrumentos que eu vou propor a prática, e aí sim eu deixo elas manusearem, elas brincarem e fazer, explorar da forma que elas acharem melhor, tá? E é dessa forma. Então eu sempre começo com uma respiração. Vamos respirar um pouquinho? E aí a gente faz a respiração. Então vamos puxar pelo nariz e soltar pela boca. Vamos lá. Fecha a boca e puxa. E vamos soltar pela boca. E agora a gente vai puxar e contar até 3 e depois vai soltar contando até 3 pela boca. Vamos lá? Puxa pelo nariz e solta pela boca. E solta pela boca contando até 3. Agora a gente bota a mão na barriga e quando puxar pelo nariz, sente a barriga estufando lá na frente. E solta pela boca. E quando soltar, empurra o ar para dentro. Pode repetir isso algumas vezes, isso já vai criar um clima de relaxamento, a criança já vai ficar um pouquinho mais calma. E aí a gente pode fazer o exercício de vocalização, que é o aquecimento vocal que a gente chama, né? Que a gente falou na terça-feira sobre o aquecimento vocal. Então a gente vai fazer o aquecimento vocal. Eu vou usar o violão aqui. Ziu, ziu, ziu. Ziu, 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 subiu. Ziu, 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 subiu. Ziu, 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 ziu. Ziu, 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 ziu. Ziu, 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 ziu. Ziu, 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 desceu. Ziu, 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 desceu. Ziu, 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 desceu. Ziu, 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 ziu. Agora vamos fazer aquele para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. É bem assim, ó. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Para de falar, fecha essa matraca e vem cantar. Então, a gente vai contar uma história hoje. E a história, então eu vou inserir a história aqui como se eu estivesse fazendo com a Madalena em casa ou com uma turma de crianças, tá? Eu vou contar a história hoje do seu Zé, um pescador. E aí eu gosto de usar sempre um chapéu ou um adereço, tá? Para contar essa história. Eu vou usar esse chapéu aqui, que é o chapéu do seu Zé. Pois é, o seu Zé trabalhava como pescador. Ele era um pescador que ia todo dia, saía cedinho para pescar. Quando ele saía de casa, o sol ainda não tinha saído. Estava escuro. E o seu Zé tinha que caminhar até na praia para pegar o barco para sair para nadar, para pescar, desculpa. E enquanto o seu Zé andava, ele tinha um pouco de medo, porque estava escuro. E quando ele tinha medo, ele cantava. Então ele ia cantando cedinho, ele saía de casa e ele ia cantando uma música. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer,
Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. E aí o seu Zé ia andando, ia cantando. E quando ele chegava na praia, os amigos já estavam lá esperando ele. Eles botavam as tralhas de pesca dentro do barco, já estava a rede, as varas de pesca, as iscas e tudo que eles precisavam. E aí eles começavam a empurrar o barco todo junto, cantavam uma música. E eles cantavam assim, ó. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Então eles subiam no barco e iam pescar. Quando eles estavam lá no barco, dentro da água, só se ouvia o som das ondas. Era muito cedinho. E os pescadores só ouviam o som da água batendo no casco. E eles iam o mar adentro, e eles iam com a sua jangada. E aí, aqui, fazendo uma pausa, a gente pode trazer também uma foto, né? Para quem quiser imprimir, pode ser impresso, para mostrar a foto do que é uma jangada, porque a maioria das crianças não sabem o que é uma jangada. Então você pode buscar ou num dispositivo como um computador, ou imprimir uma foto, uma imagem, um desenho de uma jangada e mostrar a jangada, como ela funciona. Dependendo da idade, depois eles podem pintar essa jangada e fazer como eles quiserem, né? Eles podem também desenhar, tentar desenhar, mas é legal imprimir um desenho de uma jangada para eles saberem o que é. E daí você explica o que é a jangada. E aí, voltando para a história, eles estavam lá em alto mar, ouvindo só o som das ondas. E de repente, aquelas ondas batendo, começava um vento. Lembra como é que é o som do vento? Pode me ajudar? E o vento bateu tão forte que voou o chapéu do seu Zé. O seu Zé ficou sem chapéu. E o vento começou a aumentar as ondas. E as ondas começaram a chacoalhar o barco. O seu Zé começou a ficar com muito medo. E quando ele ficava com medo, ele cantava. Ele cantava uma música assim, ó. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí eles começavam a cantar, e eles cantavam com medo, porque aquelas ondas não paravam. Eles tentavam cantar para se acalmar, mas eles cantavam com medo. Vocês sabem como é que canta quando tá com medo? A voz fica meio embargada assim, ó. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar pro mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí eles cantavam, até que de repente o vento foi diminuindo. E as ondas começaram a se acalmar, começaram a diminuir também. Os pescadores
foram se acalmando também. E eles ficaram aliviados. Quando eles ficavam aliviados, eles cantavam felizes. Eles estavam felizes cantando. Como é que canta feliz? Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Os companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí eles cantavam sorrindo. Ao final do dia, depois de ter pescado muito e ter trabalhado muito, os pescadores voltavam para casa com um peixe bom, ou com alguns peixes, né? E eles voltavam para casa e eles vinham cantando pelo caminho que o barco fazia, até chegar na praia. E eles cantavam todos juntos. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí eles chegavam na praia, tiravam as coisas do barco e vinham andando para casa felizes. E o sol já estava se pondo. Quando os pescadores chegavam em casa, o seu Zé chegava em casa, o seu peixe ia se transformar na sua janta. Cadê o chapéu do seu Zé? E aí, os pescadores poderiam voltar para casa, e quando ele chegava, ele era recepcionado com um canto. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. E aí a gente finaliza a história e a gente pode fazer com que as crianças toquem também. A gente pode usar instrumentos para que elas possam percutir ou que elas possam tocar acompanhando o canto. Mas a ideia principal aqui é inserir a música na história. Tá? Obrigado pelo chapéu do seu Zé. Vamos guardar o chapéu. A ideia principal aqui nessa história é inserir a criança numa história e inserir a música na história, tá? Com um pouquinho de efeitos sonoros. A gente usou o efeito sonoro aqui do pau d'água e o som do vento também. O som do vento, se você quiser, você pode usar um lenço ou algum ventilador para simular, tá? Uma outra brincadeira legal que dá para fazer nessa atividade com as idades um pouquinho maiores é simular uma jangada. Trazer um pano, um tapete, botar o tapete no chão e as crianças ficam em cima da jangada. E aí você faz eles cantando sentados na jangada e é bem divertido, assim. Daí eles fazem que eles estão sentados dentro da jangada e ao redor é tudo água. E aí quando bate as ondas, eles sentem a água batendo, enfim. E dá pra brincar um monte. Aí você deixa a imaginação correr, ok? Então é bem legal, é bem prazeroso fazer essa atividade aí e geralmente ela dá muito certo, tá? Então aqui, nessa atividade, a ideia principal é a gente trabalhar percepção sonora, tá? Trabalhar os sons do ambiente, que a criança vai trabalhar a afinação, né? Quando você não tem um instrumento para se afinar nessa atividade, você pode trazer uma caixa de som plugada no celular ou um aparelho de som onde você pode botar essa música, tá? No Spotify aí, essa música é Suíte do Pescador, do Dorival Caymmi. Então eu trago sempre essa no violão, porque eu toco violão, mas eu já usei também com caixa de som, essa música funciona também. E aí eu solto a música nas horas em que os pescadores cantam
e eu peço para que as crianças cantem. O objetivo de repetir várias vezes a música durante a história é justamente para que elas consigam memorizar a letra. Então a gente trabalha também a questão da memória, tá? Trabalhando a memória, afinação, que as crianças vão cantar ouvindo o que elas estão ouvindo, elas vão emitir naquele mesmo tom, né? Então elas vão usar afinação, né? Vão se afinar. Memória, quando elas, ao final da história aqui, elas já vão estar cantando a música inteira, tá? É bem legal assim, porque você vai vendo que elas vão interagindo na história, elas vão participando, e no final dessa história elas estão cantando a música, tá? E esse tipo de atividade aqui a gente pode usar com várias idades, a gente adapta para cada idade, tá? É bem versátil nesse sentido, a gente consegue trabalhar tanto com os mais pequenos, mais a parte só da contação da história, tá? Com os pequenininhos, mas com os mais velhos a gente faz essas atividades andando, dançando, brincando na jangada, onde eles entram na jangada, eles participam, eles também são os pescadores, e aí eles interagem muito. É muito legal essa brincadeira, é lúdico, e a música entra aí como um plus, né? A música entra dentro da história, a história entra dentro da música, e é muito divertido assim trabalhar esse tipo de atividade, tá? Então a gente pode trabalhar tanto com uma criança só, eu faço com a Madalena aqui, eu canto essa música e conto essa história, ela adora, tá? E assim eu faço com outras histórias também, né? Eu procuro algumas músicas, eu pego a letra e invento uma história em cima da letra, tá? Essa aqui foi inventada justamente para essa canção, né? Que é a Suíte dos Pescadores. Essa história eu inventei em cima da música para poder inserir a música aí nesse contexto, tá? Eu já trabalhei inclusive com um coral de crianças de 6 anos, essa música e essa atividade específica, e foi muito bem-vinda, né, porque as crianças tinham dificuldade de gravar a letra. Então eu inseri essa história e as crianças cantaram várias vezes e elas participavam da história, tá? Então é uma ideia aí para estar inserindo a história na música. A gente trabalha memorização, tanto da história quanto da música. A gente pode trabalhar a percepção sonora também, a questão da paisagem sonora, com os instrumentos ali, e fazendo, imitando com a boca. Então tem várias ideias aí que a gente pode estar inserindo, e várias músicas que a gente pode fazer da mesma forma, tá? Pega a música e envolve numa história aí e trabalha. Uma dica, né, que funciona bem assim, é quando for trabalhar essas atividades, fazer esse começo, meio e fim. Então a gente fez o aquecimento vocal, a respiração no início, a gente trabalhou a história, a gente cantou, a gente fez a atividade, a gente brincou, e agora vem o momento final. Tá? A gente conversa sobre, vocês gostaram da atividade, vocês se divertiram, e aí o que pensaram? E o seu Zé voltou para casa, né? Faz algumas perguntas ali, envolve numa conversa, e agora a gente vai fazer um relaxamento. Vamos fazer um relaxamento? Vamos cantar algumas músicas que vocês conhecem, e aí vocês escolhem a música que vocês querem cantar com eles, alguma música que faça sentido para você, tá? Alguma música da sua família, ou né, uma música que você já cantou na sua infância, tá? Mas tem que fazer sentido para todo mundo, ok? Palavra perdida, já quase esquecida, me fez despertar, contendo 7 letrinhas que todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou esse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. E aí você convida as crianças para cantarem junto,
se elas souberem as músicas, mas algumas músicas que façam sentido para elas, tá? E elas podem deitar, pede para as crianças deitarem e ouvirem esse som suave. Se for no violão ou se for um som gravado, tá? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. Meu pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começo a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Então, essa foi a proposta de atividade de hoje. Essa live vai ficar gravada aqui. Eu queria agradecer quem esteve aqui presente ao vivo. Quem não teve a oportunidade, essa live vai ficar gravada. Ela vai subir no YouTube também, ok? Então, essa é a proposta. Se tiverem outras sugestões, se tiverem alguma outra ideia, fica aqui então a minha sugestão. E fica aqui o meu sonoro abraço. Eu queria agradecer e mais uma vez dizer para vocês que eu tenho um e-book que fala sobre musicalização infantil, como utilizar a musicalização infantil e algumas práticas, como preparar, como fazer, enfim, como trabalhar a musicalização para ter um filho nota 10, tá? Ou uns alunos nota 10, ok? Então fica aqui a minha sugestão. Eu vou deixar aqui embaixo as músicas que eu trabalhei hoje, eu vou deixar as referências, né, do que eu falei aqui. Então, um sonoro abraço, uma boa semana, e amanhã esse vídeo já deve estar no YouTube. Quem puder entrar no YouTube também e fortalecer o nosso canal lá, ele está crescendo, ele está com bastante gente que vem com esses mesmos interesses, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado e tenham um bom final de semana. Um abraço.